Olá, meu lindão e minha lindona, tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês estão? Isa Reis, mago alquimista, responsável pela América e responsável também pela Ásia. E eu quero dar boas-vindas a você de Hong Kong, que Hong Kong agora veio também para a minha cobertura. Mas vamos lá, queridos, eu quero falar que hoje, neste vídeo, quero falar sobre o primeiro dualista da Bíblia. Quem é? Quem foi? Os feitos dele. Muito conhecido. E vou te incentivar você a fazer um corte com Asmodeus para poder mudar a história da tua vida, tá? Então vamos lá para esse vídeo. Venha comigo que em 10 minutos nós vamos fazer uma viagem juntos. Pessoal, eu já vi muitas pessoas pegando o versículo isolado, dizendo, você não pode servir a dois senhores. Foi Jesus que disse, né? Você não pode servir a Deus e Mamon. Ele não está falando que não pode servir Mamon. Ele está falando ali que a pessoa não deve ter o dinheiro como o Senhor da vida dele. Isso é fato. É como lá em Timóteo. Paulo dá um conselho para Timóteo. Timóteo, diga para os ricos deste mundo para não ter amor ao dinheiro. E ele fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está falando, para de adorar o dinheiro. O dinheiro não pode mandar em você. É você que manda no dinheiro. Como diz Frejá, né? Deseja que você tenha muito dinheiro. Mas que também você precisa dizer para ele quem é o dono de quem. Frejá, gente, ó. Gosto muito, né? Desejo que você tenha quem amar. Gostaram? E quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. Frejar, gente, top demais frejar. Então, então nós temos que entendermos isso. Vamos entender. A Bíblia nunca falou para você não ter dinheiro. Mas você está falando isso, Isa, você está falando de Asmodeus, do Alice, fala assim, realmente, tenho sabedoria, sou uma teologia. E eu cheguei até aqui porque para ser um alquimista, você tem que dominar todas as religiões. Eu sou formado e você não pode ser dominado por ninguém. Você domina a religião, mas não é dominado por ela. Para você ser um alquimista. Por isso que eu cheguei até aqui. Agora, quem é o primeiro dualista da história da Bíblia que servia a todos os lados? Quem? Moisés. Moisés, Isa. Moisés. Moisés é o primeiro dualista da história da Bíblia. Primeira vez que Mamon aparece em forma de bezerro de ouro, foi irmão de Moisés que construiu um bezerro de ouro. Mamon é um bezerro de ouro. O touro de Wall Street é um Mamon, gente. É um Mamon bezerro de ouro. Mas por que então que ele destruiu? Destruiu porque ele construiu sem autorização, né? Uma imagem sem autorização, uma imagem sem energia, que na igreja chama de unção, na verdade ela não é nada, pessoal. Então ele constrói ali e leva o povo à adoração. Mas por que Moisés era um dualista? Você explica isso? Eu te explico em várias formas. Primeiramente, todos os feitiços que os magos faziam, Moisés fazia melhor. Mas era feitiço mesmo. Ele transformou cajado em cobra, água em sangue. Tudo isso ele aprendeu o quê? Ele aprende com alquimia. Ah, Isa, mas isso aí é muito raso ainda. Tá, vou te levar mais além para que você possa entender que isso não é muito raso, tá? Vou te levar além para que você possa entender. Moisés é o primeiro que teve uma ligação com a pedra filosofal. O povo estava caminhando pelo deserto e eles estavam com sede, tá? E eles caminhavam ali, muita sede, imagina, mais de 3 milhões de pessoas, que era uma nação inteira, que sai atrás de Moisés e com sede. Imagina crianças chorando, mulheres chorando, pessoas gritando com sede. E Moisés então clama Yahvé, e Yahvé fala, olha, vem naquela pedra, fere aquela pedra que vai sair água dela. Ele feriu a pedra e saiu água. Algumas pessoas falam que a pedra era Jesus, não é? Ali é uma pedra filosofal, a qual Moisés ele agiu. O que é a pedra filosofal? Gente, vocês nunca assistiram nada de feitiçaria? Nem Harry Potter? Tá, então você não entender, Harry Potter vem da alquimia, né? A pedra filosofal. Mas nós temos ainda algo mais forte ainda para poder te provar. Moisés, quando ele estava no deserto,
cobras, serpentes venenosas começaram a picar o povo. E quando as serpentes venenosas vieram picar, o povo morria. O que Moisés fez? Ele pegou uma serpente de bronze, ele levantou, colocou numa vara, num varal, numa madeira, pedaço de madeira, levantou para o alto. Quem era picado pelaquela cobra olhava para a serpente de bronze e era curado. Qual é o símbolo, gente, de Lúcifer? Como Lúcifer é conhecido na Bíblia? Como a serpente. Quem é que aparece para Eva para dar expansão de conhecimento? Porque Eva não tem pecado, ela conheceu a expansão de conhecimento. Quem que apareceu? Foi a serpente. Quem é que curou? Quem que curava aquele povo? A serpente, tá. Aí Moisés morre. Quando Moisés morreu, ele morreu brigado com Yahvé, tá. Você sabe, se você não conhece a palavra, vou te explicar, que Yahvé acusou ele de desobediência e falou, você verá a terra, mas você não vai entrar nela. Olha que vingança. E ele morre brigado com ele. E Moisés morre e ninguém sabe até hoje quando estava o corpo de Moisés. Quando chega no livro de Judas, ali tem uma revelação. Judas é um livro antes de Apocalipse. Quem é Judas? Que traiu Jesus? Não, você não conhece a Bíblia? Judas é o irmão de Jesus. Jesus tinha vários irmãos. Um deles, Tiago, outro era Judas. Dois escreveram livros na Bíblia. Então, quando chega ali Judas fala em Judas, versículo 9, porque é só um capítulo, então usa só um versículo. Versículo 9, ali Judas fala que quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel foi mandado para poder pegar o corpo de Moisés. E quando ele foi mandado para poder pegar o corpo de Moisés, Lúcifer também veio pegar, porque ele era precioso para Lúcifer. E Lúcifer queria o corpo dele. Quando o arcanjo Miguel viu Lúcifer, a Bíblia fala que ele não ousou em juízo proferir palavras de juízo contra Lúcifer. Ele apenas disse o seguinte, o Senhor te repreenda. Sabe com quem que ficou o corpo? O corpo ficou com Lúcifer. Lúcifer leva o corpo, porque ali você entende, é só você ler o versículo. Você para, que você que é cristão, pega aí Judas 1,9 e lê o versículo que está escrito. O Senhor te repreenda. E ele ficou com o corpo. Então, Moisés era precioso para Lúcifer. E você? Você está aí, servindo só um lado e está na miséria. Você está aí, servindo só um lado e está com a sua vida toda amarrada, sua vida toda trancada. O que você precisa na realidade, na verdade? Você precisa fazer um pacto. Ah, Isa, qual pacto você vai me recomendar hoje? Hoje eu vou te recomendar com Asmodeus, que é o pacto da sabedoria. Aquele que tem a cabeça do homem, aquele que tem a cabeça do touro, aquele que tem a cabeça do carneiro e do leão. Que é aquele que é o da visão de Ezequiel, que Ezequiel vê os 4 seres viventes e ele vem montado um dragão. Esse que eu vou te recomendar. Mas você vai me recomendar esse? Vou. Por que você vai me recomendar? Ou um pacto ou um corte, tá? Faça um dos dois. Ou pacto, ou você vai fazer um corte com Asmodeus. E esse corte com Asmodeus, esse pacto com Asmodeus que você vai fazer, é para mudar a história da tua vida. Você vai vir aqui como um corretor, que eu acabei de postar a mensagem dele, 3 meses sem vender, vendia prédio de alto padrão, fez o corte, vendeu 2 apartamentos. 2 apartamentos em um dia só. 2 apartamentos no bairro Pinheiros, em São Paulo, de alto padrão. Comissão, 321 mil, mas também tem que dar equipe, né? Que tem equipe que trabalha com ele. Então entenda isso, gente. Entenda que sua vida pode destravar através de Asmodeus. Thais, eu não creio no seu argumento. Sabe por quê? Você está cego. Quem está preso não consegue enxergar quem está livre, tá? Então, está na hora de você tirar a venda dos olhos, tá? Tira a cegueira dos olhos e está na hora de você enxergar isso. Eu estou aqui para te falar a verdade. E quando aparecer na tua tela, eu estou aparecendo para falar sobre riqueza e sobre prosperidade. Bora lá fazer, gente! Fazer esse corte, fazer esse pacto. Não importa se você é cristão ou seu credo religioso, você pode ter a vida mudada. Beijo, te amo.